a vida que ultrapassa a morte. O que muda na nossa caminhada quando realmente acreditamos na vida eterna que Jesus anuncia? Há momentos em que Jesus é confrontado não para ser compreendido, mas para ser colocado à prova. Assim acontece quando os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, se aproximam com uma pergunta construída para desacreditar a vida eterna. Eles apresentam um caso extremo para provar que a ressurreição seria impossível, absurda, ilógica. Mas, como sempre, Jesus não responde no nível da provocação. Ele abre uma janela que revela uma verdade grandiosa: a vida não termina na morte, e aqueles que vivem para Deus estão destinados a uma existência transformada. A pergunta que guia nossa reflexão é clara: o que muda em nossa vida quando acreditamos de verdade na vida eterna que Jesus revela? Essa resposta não é apenas teológica, é prática, diária e determinante para a nossa caminhada de fé. A leitura bíblica de hoje está em Lucas 20, versículos de 27 a 40 e diz assim: Chegaram alguns saduceus, que negam a ressurreição, e perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deve casar-se com a viúva para garantir descendência. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro fizeram o mesmo, e assim até os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a esposa? Jesus respondeu: Os filhos deste mundo casam-se e se dão em casamento, mas os que forem considerados dignos da ressurreição e da vida futura não se casam, pois já não podem morrer. São como os anjos e são filhos de Deus. Deus é Deus dos vivos, e não dos mortos, pois para ele todos vivem. Alguns escribas disseram: Mestre, falaste bem. E já não se atreviam a fazer-lhe mais perguntas. Reflexão: os saduceus criam uma pergunta embaraçosa tentando mostrar que a ressurreição é uma ideia impossível. Mas Jesus vai direto ao ponto: a vida futura não é uma continuidade limitada da vida presente. É uma realidade nova, onde a morte já não tem poder e onde seremos plenamente filhos de Deus. O argumento deles falha porque parte de uma visão pequena demais da eternidade. Jesus revela que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, e isso muda tudo. Se acreditamos que a morte não é o fim, então nossas escolhas deixam de ser guiadas pelo medo. O sofrimento ganha outro sentido. A esperança deixa de ser uma teoria e se torna uma força que sustenta. A pergunta é: temos vivido como quem acredita que a vida eterna é real? Escreva nos comentários: Deus é Deus dos vivos. Essa afirmação renova a fé e declara confiança no poder de Cristo. A vida eterna não começa depois da morte. Ela começa agora, quando vivemos como filhos de Deus. Jesus explica que aqueles que participarem da ressurreição serão como anjos, revestidos de uma existência onde o tempo e a morte não limitam mais o amor, a plenitude e a comunhão. Aqui, ele revela um princípio profundo: nossa verdadeira identidade está ligada não ao que acontece nesta vida, mas ao que Deus prepara para nós. Quando acreditamos nisso, nossas prioridades mudam. Pequenas preocupações deixam de dominar o coração. A busca por sentido não se resume ao sucesso terreno, mas ao relacionamento vivo com Deus. Tudo o que fazemos passa a ter peso eterno. Se essa reflexão está falando ao seu coração, comente: quero viver com os olhos voltados para a eternidade. Esse gesto é um passo concreto na direção do modo de vida que Jesus ensina. No final do diálogo, os próprios escribas reconhecem: Mestre, falaste bem. E ninguém mais ousa contestá-lo. Quando Jesus revela a grandeza da vida eterna, toda crítica e toda lógica humana se tornam pequenas. Quem entende a mensagem do reino percebe que a fé não é uma fuga, mas um horizonte que dá clareza ao presente. A ressurreição garante que nada está perdido, que nenhuma dor é inútil, que nenhuma lágrima passa despercebida. A eternidade não é um consolo barato, é a verdade mais poderosa proclamada por Cristo. E quem a abraça vive com coragem, firmeza e esperança. Escreva nos comentários: minha vida pertence ao Deus dos vivos. Esta declaração sela a reflexão e fortalece o compromisso. A ressurreição não é um conceito distante.
É a promessa que sustenta nossa fé e ilumina cada passo. A pergunta permanece diante de nós: estamos vivendo como pessoas destinadas à eternidade ou como quem acredita apenas no que vê? Jesus nos chama a enxergar além da morte, além das limitações, além dos medos. Ele afirma que para Deus todos vivem, e isso nos dá segurança para enfrentar o presente com esperança e o futuro com confiança. Assim, a fé se torna uma janela aberta para a vida que não termina. Oração. Senhor Jesus, Deus dos vivos, fortalece nossa fé na ressurreição e na vida eterna. Que possamos viver desde já como filhos do Pai, com a esperança que vence o medo e a confiança que ultrapassa a morte. Dá-nos coragem para caminhar firmes, sabendo que a eternidade nos espera em Ti. Amém. Se esta palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: Deus é Deus dos vivos. Curta, compartilhe, siga-nos e inscreva-se no canal Semente da Fé para que a palavra alcance mais vidas. Ative o sininho para saber sempre que postarmos vídeos novos. Que Deus te abençoe e até nosso próximo encontro.